Fala, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo Identidade Visual. Nessa aula a gente vai ver agora por dentro como que é a estrutura do briefing. Como eu falei, aquelas 40 perguntas são divididas em alguns blocos. Dentro desse briefing eu vou te mostrar cada pergunta. Algumas são autoexplicativas, então eu vou passar bem rápido por elas, até porque para não deixar essa aula muito extensa, só para a gente conhecer por dentro como é que é esse briefing. E como eu falei desde o começo, esse briefing é adaptado, é personalizável, então você pode modificar, tirar perguntas, adicionar perguntas. Então fiquem à vontade. Vamos para o briefing para a gente poder conhecer. A gente começa aqui já com uma mensagem de boas-vindas. E isso aqui também é personalizável, você pode colocar o nome do cliente aqui. Olá, fulano de tal, seja muito bem-vindo. Esse formulário foi criado com o objetivo do melhor direcionamento possível para o projeto. Vamos lá? E aí ele pode avançar tanto por aqui quanto por aqui por baixo. Então essa aqui é a experiência que o cliente vai ter quando receber o briefing, que é hospedado no site Tripeto. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre essa plataforma. Isso aqui é uma opção que a gente tem para utilizar ou por aqui, ou você também pode fazer uma call online com o seu cliente para poder extrair todas as informações do briefing, que funciona muito bem também, tá? Então, aqui o início, a gente já vai para a próxima, onde começa a pergunta. O nome da empresa, bem didático, mas muito importante também, pode acontecer do cliente mandar o nome da empresa, sei lá, por áudio no WhatsApp, e às vezes você ficar com dúvida ali na digitação ali, na soletração ali da palavra, do nome. Às vezes é um nome um pouco mais difícil, então para não ter erro, aqui é onde o cliente vai colocar o nome da empresa, para a gente não correr esse risco aí de errar alguma palavra ali por erro de digitação ou erro de português. Qual a tagline do logotipo? Se possuir, tagline, para quem não sabe, é aquela palavrinha ou frase que vai abaixo do nome do logo. Tá? Slogan da empresa, aqui é onde você pode ganhar ponto com o cliente. Caso ele não tenha um slogan, você pode criar para ele. E ele gostando, com certeza, você vai ganhar pontos com ele. Então aqui é muito importante também, às vezes o cliente já tem, então você usa o que o cliente já tem, beleza? E aqui é onde entra o segundo bloco. O primeiro bloco a gente viu ali sobre o nome da empresa, e agora a gente quer saber, me conte um pouco sobre você. Primeiramente é importante saber sua relação com a empresa. E aqui nessa primeira pergunta, atualmente qual a sua função dentro da empresa? Essa pergunta é muito importante porque às vezes não é o próprio dono da empresa que responde esse questionário. Pode acontecer de ser um funcionário, uma pessoa ali do marketing ali que vai responder esse questionário. E é muito importante a gente saber quem está respondendo, porque às vezes se não é o dono, às vezes as respostas que vão ser colocadas aqui pode não estar tão completas quanto se fosse o dono respondendo, né? Porque o dono conhece muito mais sobre sua empresa do que um funcionário. Então aqui, nessa pergunta aqui, a gente consegue descobrir com quem que a gente está falando. Como você enxerga seu mercado, é muito importante também você ter uma visão da ótica do cliente, de como ele enxerga o mercado dele, e isso é bem importante. Quais os principais motivos de você ter me procurado para construir esse projeto? E você fica à vontade para colocar essa pergunta ou não. Às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, nem sempre eu coloco essa pergunta aqui. Não é tão importante assim quanto as outras, mas se você quiser colocar, fica à vontade. Você tem alguma relação especial com a marca? Aqui é importante porque às vezes a marca, o nome da marca é o sobrenome da família, do cliente, enfim, algo especial que aconteceu, que gerou o nome da empresa. Isso é importante porque a gente sabendo disso, a gente já pode ressaltar isso na identidade visual. E a gente pode dar ênfase nisso aqui em algumas partes, beleza? O nome da sua marca tem algum significado? Aqui é onde a gente vai além da estética e a gente adiciona propósito ali ao nome. E é muito importante quando a gente entende o significado da marca, da empresa, porque aí a gente vai para além de só o visual. A gente consegue trazer algo mais conceitual para o nome ali e em todo o desdobramento da identidade. Aqui, próximo bloco vamos saber mais sobre o negócio, né? Diretamente falando. Quando sua empresa começou? Aqui pode ser uma empresa nova, o cliente está querendo criar uma marca nova agora, mas pode ser também um redesign. Então o cliente já tem uma marca, já tem uma empresa que funciona há anos, ele só quer dar uma nova roupagem ali para aquela empresa, e aqui que a gente vai saber. O que sua empresa oferece? Muito importante saber os produtos ou serviços que o seu cliente oferece, para isso também ajudar e auxiliar em toda a construção da marca. Liste 3 metas alcançáveis para seu negócio. Aqui a gente vê a ótica do cliente para curto, médio e longo prazo, onde o cliente quer chegar. É muito importante também saber os alvos e metas do cliente, para saber qual caminho ele está seguindo, para que você esteja alinhado ali na produção da marca, no desenvolvimento da marca, para que caminhe junto ali com essa visão do cliente, beleza? Cite palavras-chave que representam a sua empresa. Isso aqui é bem autodidático também. Essas palavras vai nos ajudar também junto com a
com aquelas palavras de personalidade da marca. Então, ter palavras-chave ali para desenvolver layout, desenvolver conceitos, enfim, é muito importante também. Quem é o seu consumidor final, liste suas características. Tão importante quanto saber os gostos e preferência do nosso cliente, a gente precisa também conhecer o consumidor final, né? Porque a identidade vai comunicar diretamente com esse consumidor, que é o que vai trazer rentabilidade para a empresa, né? Então, é muito importante a gente conhecer essa pessoa. Missão, visão e valores da empresa, assim, de suma importância aqui. É bom frisar com o cliente para que ele gaste um tempo aqui, se dedique aqui para poder elaborar bem a missão, visão e valores da empresa, porque dependendo dos valores da empresa, a gente vai ter que ser bem mais rigoroso no nosso linguajar, na comunicação, na simbologia. Então, os símbolos e significados dos símbolos podem conflitar muito com os valores da marca. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que essa questão aqui ela precisa ser muito bem respondida para que não haja conflito lá na frente. Quais os materiais impressos e digitais que sua empresa necessita? Aqui está cortado, mas aqui é importante a gente saber o que o cliente pensa de materiais, tanto impressos quanto digitais, porque isso vai nos ajudar lá no final da construção e desenvolvimento da identidade, na hora da gente aplicar em mockups. Quando o cliente aqui já fala que ele quer determinados tipos de impressos e materiais digitais, a gente já tem uma boa noção de onde a gente já vai aplicar a marca do cliente, porque ele já forneceu essas informações aqui nessa pergunta, desculpa. Qual produto ou serviço da marca mais forte? Que é muito importante a gente entender para poder até destacar, né, dos concorrentes. Tem algum cliente ideal em mente para a empresa? Como ele é? Assim como é importante conhecer o consumidor final, como a gente viu ali atrás, tem em mente também o cliente ideal que nosso cliente tem para essa empresa, vai nos fazer ter uma comunicação bem mais clara, saber com quem a gente está se comunicando, qual é o público-alvo, quais são as características desse cliente ideal, vai fazer a gente ter uma comunicação muito mais assertiva, né? Para a próxima, quais as principais dúvidas e dores que seu cliente tem quando entra em contato com a sua empresa? As dores é muito importante porque uma empresa ela resolve algum problema. Então, entender as dores que o cliente sente, que o consumidor final sente, é muito importante para a gente poder oferecer para ele a solução ideal para aquelas dores que ele está sentindo. Então, isso aqui ajuda bastante também na comunicação. Onde seus produtos e serviços perdem dos concorrentes? Aqui a gente já consegue analisar já os concorrentes, ver aonde que os concorrentes estão ganhando e o que a gente pode fazer para combater isso, para fazer de diferencial. Isso também é bastante importante ali para a gente desenvolver ao decorrer da identidade. Onde você gostaria de ver sua marca aplicada? Ali é bem parecido com aquela pergunta que estava ali atrás, mas isso aqui também nos dá uma boa noção de onde a gente vai, quais mockups a gente vai aplicar a marca do cliente. Então, mais um campo aqui com informações bem importantes que a gente vai utilizar para poder, na hora de pesquisar mockups, a gente pesquisar de forma mais assertiva, porque a gente já tem essas informações prévias aqui, né? Qual desses canais de comunicação a empresa já possui? Se a empresa é nova, né? Se a empresa já existe, ele vai ticar algumas dessas daqui. Mas se a empresa é nova, aí ele vai falar aqui o que ele deseja, onde ele deseja atuar, né? Através de quais desses canais você gostaria de ser encontrado? Então aqui, diante daqueles canais ali, ele vai escolher alguns a quais ele quer trabalhar, né? E agora a gente vai para o bloco de concorrentes. Me conte um pouco mais sobre a sua concorrência. Quem são seus concorrentes, tanto direto quanto indireto? Se tiver o arroba do Instagram deles, pode mencionar na resposta. Essa questão aqui é essencial para a gente ter o máximo de referências possível. Quanto mais referência, mais concorrente ele tiver aqui, mais conteúdos para a gente consumir referências, a gente vai ter aqui. Isso é muito importante. Para a gente ver o que o cliente, até perguntar para o cliente, né, o que ele gosta aqui, o que ele não gosta nesses concorrentes, o que para ele olha e vê que está funcionando e faz sentido para a marca dele, ou se ele quer fazer algo totalmente diferente ali para não ir no mesmo caminho dos concorrentes. Enfim, aqui é onde a gente vai atuar até na próxima etapa, que é a etapa da pesquisa. Depois do briefing, a gente vem para a pesquisa. Então, aqui, nessa pergunta 23, aqui a gente já vai ter um bom caminho para começar nossas pesquisas. Qual deles é o seu concorrente mais forte? Porque aqui a gente vai um pouco mais fundo aqui para conhecer mais dos concorrentes do nosso cliente. Existe algum diferencial que destaque a empresa de seus concorrentes? Qual? Então, aqui é onde a empresa do nosso cliente a gente vai poder trabalhar os diferenciais, né? O que é mais forte, o que a gente pode trabalhar para poder se diferenciar da concorrência. É aqui que a gente vai poder extrair isso do nosso cliente.
Próximo bloco é o público-alvo da empresa. Classe social, bem básico, mas bem importante. Qual faixa etária, para saber se a gente está falando com um público mais jovem, adulto, ou enfim. Gênero do público, se é masculino, feminino, se é ambos, enfim. O público-alvo é de consumidores ou corporativo, o famoso B2B, B2C, se a gente está falando com empresas ou com o consumidor final. Isso vai diferenciar bastante a nossa comunicação. Qual sua abrangência, regional, nacional ou internacional? Identidade visual. Por fim, vamos conversar sobre, de fato, alguns tópicos sobre a identidade. Né? Qual personalidade você gostaria que a sua empresa tivesse, caso fosse uma pessoa? Selecione quantas opções achar necessário. Aqui ele vai marcar aqui as palavras que mais têm a ver com a marca dele, se é inovadora, se é determinada, forte, agressiva. Enfim, ele tem aqui uma boa quantidade aqui para ele escolher o que faz mais sentido para a marca dele. E de todas aquelas opções ali, quais são as 3 que você considera as principais. Né? E essas 3 palavras vai nortear toda a identidade ali. E também vai nos ajudar a ter uma defesa, como a gente já havia dito antes. A partir dessa personalidade, a gente vai poder defender muita coisa da nossa tomada de decisões em relação às escolhas de tipografia, paleta de cores, logotipo, enfim. O que não tem a ver com a sua marca. Além de a gente conhecer as preferências do nosso cliente, saber o que ele não gosta também é muito importante. Tem alguma cor que você não deseja na sua identidade visual? O que você não gostaria de ver no projeto? Mais uma pergunta ali para a gente saber o que o cliente não gosta e não deseja. Sua empresa possui um logo antigo? Qual o motivo de você querer mudar? Aqui, na maioria das vezes, na negociação, a gente já consegue saber isso aqui, se é um cliente de uma marca nova ou se é um redesign. Talvez essa pergunta aqui não seja nem tão necessária, porque provavelmente você já vai ter, quando chegar nessa parte aqui do briefing, você já vai ter essa resposta. Então é uma pergunta ali que, se você quiser, você pode eliminar do briefing. Tem preferência no estilo do logo, com símbolo, abstrato ou não, ou com apenas texto, muito importante também. Lá na frente, na parte do moodboard, do painel de referência, a gente consegue ir mais fundo nisso aqui. Às vezes aqui o cliente pode falar, quero algo com símbolo, mais abstrato, mas quando você leva para ele o painel de referência com várias opções, talvez ele mude de ideia lá, porque ele está tendo algo mais palpável ali para poder decidir o que ele gosta e o que ele não gosta. O que mais te encanta em uma identidade visual? Mais uma pergunta aqui para extrair o que de fato ele gosta numa identidade visual, o que vai além do genérico, o que faz saltar os olhos dele. Então aqui que a gente vai extrair isso. Você possui referência de imagem ou marcas que gosta? Isso aqui é muito importante. Se o cliente falar que não tem, insiste com ele para que você extraia aqui informações importantes. Para que eles mande referência de paleta de cores, de tipografia, de símbolos, de logotipo. Aqui é onde você pode insistir um pouco mais. Às vezes o cliente já chega aqui no final, está um pouco preguiçoso e não quer ter o trabalho de pesquisar, tal, mas insiste um pouquinho com ele para que ele te mande imagem de referência que vai te auxiliar bastante. Para finalizar, fique à vontade para dizer qualquer informação adicional que vai ajudar ali na complementação de todas as informações que a gente já extraiu aqui. E essa foi a última pergunta, e aqui ele vai submeter aqui, e todas essas respostas vai chegar para a gente aqui no site do Tripeto. E é isso, na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho dessa plataforma Tripeto, que eu mostrei aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho dela por dentro. Ela é um pouquinho complexa, mas não é nada muito difícil. Tem vídeos no YouTube também ensinando a mexer. Então, eu gosto muito dela pela experiência que ela fornece para o nosso cliente. Apesar de, depois que a resposta é gerada para a gente não consegue baixar um PDF dessas respostas. A gente tem que acessar apenas aqui pelo site do Tripeto. Só baixa um arquivo em XLS, para quem está habituado a usar o Excel, de repente faça algum sentido. Eu não estou muito habituado, mas eu costumo utilizar por aqui mesmo, pela própria plataforma do Tripeto. Eu acesso aqui a resposta. E quando eu tenho dúvida, eu venho aqui e vejo o que eu preciso ali. Beleza? É isso, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Valeu!